o Evangelho de João, no capítulo Deixa eu abrir 20. aqui. João, capítulo 20, versículo de 1 a 9. Ok. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi de manhãzinha, ainda escura, ao sepulcro e viu que a pedra tinha sido retirada do sepulcro. Correu então e foi ter com Simão Pedro e com o discípulo que Jesus amava e lhes disse: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Pedro partiu com outro discípulo e foram ambos ao sepulcro. Corriam os dois juntos, mas o outro discípulo antecipou-se, correndo mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Debruçando-se, viu as ligaduras no chão, mas não entrou. Entretanto, chegou também Simão Pedro, que o seguira. Entrou no sepulcro e viu as ligaduras no chão, e o sudário que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não com as ligaduras, mas enrolado à parte. Entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro. Viu e acreditou. Na verdade, ainda não tinham entendido a Escritura, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho é muito bonito, né, Filó? Eu fico imaginando a agonia deles quando Madalena chega, né? Você imagina o tempo que quem ama, né, Padre? Imagina quando sepultaram Jesus, esses homens, essas mulheres investiram a vida delas todas em Jesus, né? Apostaram tudo nele, né? E quando ele morre, imagina que eles devem ter ficado completamente desorientados, né? Perdidos. E quando eles ficam esperando a hora, os homens mais quietos e Madalena, quando desesperado para poder ir lá, para poder cuidar do corpo dele, chegar lá, encontrar o sepulcro vazio. A impressão que tem é isso mesmo, né? Roubaram o corpo dele, né? Como é que eu posso cuidar daquele que a gente ama? Como é que fizeram com Jesus, né? Quando volta lá para Pedro e fala, ó, Jesus está lá não. Está lá não, né? Você imagina o que deve ter acontecido no coração desses discípulos, né? Eles não tinham noção do que iam viver com Jesus ainda não. Não tinha dimensão, não. Né? Por mais que Jesus tenha falado com eles, eles não conseguiram compreender, porque a dimensão que eles enxergavam era menor. Né? Eu fico imaginando a experiência de Maria Madalena, né? Ela indo ao sepulcro. E depois ela vai fazer a experiência de Jesus, tanto é que a igreja chamou Maria Madalena apóstola dos apóstolos. Será por que Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena? Será que ela não guardava segredo? Ela ia contar para todo mundo que Jesus ressuscitou? Claro que não, né? Na verdade, a primeira pessoa que Jesus apareceu foi para a mãe dele, né? Claro Tem que foi, ser, né? Tem que ser. A primeira pessoa que ele apareceu foi para a mãe, né? Mas Madalena foi lá, né, padre? Ela estava tomando conta do corpo dele, né? Aquele amor alucinado, né? Ela teve mais coragem. Achei que Madalena teve mais. Esperou a madrugada para poder ir, porque eles estavam com muito medo, né? E eles vão lá e ela chega lá e descobre que as coisas não estão lá. Mas eu não acho que Jesus apareceu primeiro para ela, não, nem foi porque a mulher fala mais do que os homens. Mas é porque no relato evangélico, se continuarmos lendo João, né, depois ela volta correndo de novo pro túmulo, né? E Isso. aí Chorando. Chorando, a Jesus, vida desesperada. é, Ô, padre, as eu pessoas estão pedindo para eu tirar a legenda. tirar a legenda? Enquanto eu tiro a legenda, eu vou fechar a porta aqui, porque tá tendo muito barulho. Peraí. Tá. Pronto, já está sem legenda. Mas imagina, olha, Maria Madalena foi discípula dele e a amou profundamente, né? Sim. Então acho que O ela... amor, né, padre? O amor é outra história, né? O amor é outra história. Agora, Filó, eu trabalhei muito no domingo, por isso que eu li o Evangelho, foi sobre o ressuscitar dos mortos, mas hoje eu queria trabalhar mais o Evangelho mesmo. E há uma coisa muito interessante, é a questão do sepulcro vazio.
Eu fiquei imaginando como é que Jesus é organizado, né? Ele deixou o sepulcro, o sudário de um lado, a faixa que tinha enrolado a cabeça dele do outro. Quer dizer, para a igreja, o túmulo vazio é o sinal da ressurreição. É o sentido que o corpo de Jesus não foi roubado, porque ali estavam as ataduras, estava o sudário. Quer dizer, quem rouba um corpo levaria tudo, né? O pano que Sim. envolveu o cadáver, né? Então, quer dizer, o túmulo é um sinal da ressurreição de Jesus, né? E eu acho que se a gente leva isso para nós, né? Porque o fato de Jesus ressuscitar é o centro da nossa fé, né, Padre? A ressurreição é onde a nossa esperança, é a nossa força, é essa certeza de que, por mais que a gente sofra, por mais que a gente perca as pessoas queridas aqui, Jesus, quem morreu não foi Jesus, quem morreu foi a morte. Né? Jesus venceu a morte, né? Não foi ele que morreu. Então, para nós, isso é um símbolo muito forte. Nós cristãos, a despertar a consciência de que nascemos por uma vida, né? Um convite de uma vida, de uma alegria, de uma eternidade, que não é ali, que a nossa vida não vai encerrar com a palavra morte. Eu falo isso com as mães lá no CTI. A morte nos tonteia, mas não nos joga no chão. Porque alguém já venceu ela por nós. Né? Então, essa esperança, essa certeza de que a vida tem uma sequência, ela tem uma continuidade, é o momento da gente parar e avaliar isso. O sepulcro estava vazio e eu preciso sair também das minhas situações de morte na minha vida. Eu preciso também ressuscitar, né? A gente precisa aproveitar Jesus, né? E recomeçar a minha vida. Né? Eu preciso sair das minhas situações de pecado, das minhas situações que me levam à morte e recomeçar isso, né? Eu também preciso deixar algum sepulcro vazio na minha vida. Né? Tá sempre muito bem acompanhado, tem umas coisas que nós estamos precisando de libertar, né? E tem pessoas quando perdem alguém, a vida paralisa, né? Fica só na morte, né? Pais e mães que perderam filhos, né? Às vezes ficam com luto a vida inteira, né? É claro que não é fácil. A perder um filho, a gente perder pai, perder mãe, assim, não é uma coisa muito simples. Mas é exatamente o olhar nosso na ressurreição, né? É a nossa fé que é o nosso grande guia. Outro dia nós já conversamos sobre isso, que a gente nasceu para nos preparar para a hora da nossa morte, né? Jesus fala da hora da morte, que a gente não se prepara. A morte é um assunto que deveria fazer parte da nossa vida, né? E eu tenho que entender, que são muitas coisas para serem trabalhadas, né, Padre? Que nada é nosso, que nada nos pertence, que nós estamos na vida uns dos outros só por um tempo, e que, as coisas são de Deus, né? A gente vem dele e volta para ele. Então, a morte, ela não encerra esse processo. E o amor, esse laço de amor que existe, mãe, filho e mãe, etc., isso não encerra, né? Porque o amor, ele pede eternidade, né, Padre? O amor é para sempre, né? Então a gente não tem que ficar parado naquele momento da dor, porque eu tenho que dar sequência na minha vida, que eu ainda tenho uma missão para acabar de cumprir. E se eu fico parado ali, eu morro, né? Eu preciso ressuscitar. Eu falo, é a minha fé a fé que nos levanta todo dia.